Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui na 103,7. Agora são 6h35, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira, 11 de março de 2024. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Nenhuma aposta acerta a Mega Sena e prêmio vai para 12 milhões de reais. Cidade goiana tem ilha à venda por 10 milhões de reais. Cidade arborizada do mundo, saiba por que Goiânia recebeu o título da ONU. Policial militar de Goiás é preso em Águas Claras com 2 quilos de esmeraldas. Bolsa Uniforme beneficia alunos de colégios militares de Goiás. TV Sucesso é a nova afiliada da Band no estado. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h36, 6h36, sejam bem-vindos à nossa programação do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.698 da Mega Sena, que foi sorteado no sábado no Espaço da Sorte em São Paulo, e o prêmio acumulou, estimado em 12 milhões de reais para o próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram 2, 18, 19, 35, 45, 60. A quina teve 43 apostas ganhadoras e cada um vai receber R$ 57.263. Outras 3.144 apostas acertaram 4 números e vão receber R$ 1.118,83 cada. As apostas para o próximo sorteio, na terça-feira amanhã, podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também pela internet. O jogo simples com 6 números marcados custa R$ 5,00. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a incorporação ao Sistema Único de Saúde de um teste para a detecção do HPV em mulheres, classificado pela própria pasta como inovador. A tecnologia utiliza testagem molecular para a detecção do vírus e o rastreamento do câncer do colo de útero. Professor e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, o ginecologista Júlio César Teixeira, há quase 7 anos ele conduz o programa de rastreamento de HPV que utiliza o teste e agora será disponibilizado na rede pública. Em entrevista, ele confirmou o caráter inovador do teste e explicou que a proposta é que ele passe a substituir o exame popularmente conhecido como Papa Nicolau. Ainda de acordo com o ginecologista, a tecnologia permite que a testagem seja feita apenas de 5 em 5 anos, enquanto o rastreio do HPV pelo Papa Nicolau deve ser realizado a cada 3 anos. E uma nova onda de calor deve atingir o Brasil nessa semana. Rafael Silva é quem traz detalhes dessa previsão. O norte do Brasil deve registrar chuva em diversas regiões neste começo de semana, explica a meteorologista do INMET, Deise Moraes. Bastante chuva para o centro-norte da região nordeste e para o norte da região norte e o leste do Amapá. Roraima terá uma semana de tempo seco. No restante da região norte, a gente tem as pancadas de chuvas típicas de verão. Também durante a semana não vai mudar muito. Essas pancadas de chuva, mesmo que isolada, pode acumular em alguns pontos chuva bem expressiva. Não se descarta essa chance. Já no norte de Roraima continua o tempo quente e seco e com poucas chances de chuva. E no interior do Nordeste também segue com algumas pancadas de chuva no sul do Maranhão, sul do Piauí, também do Ceará. O interior entre Pernambuco, Paraíba também segue com algumas pancadas de chuva podendo ocorrer, no litoral também da região. A meteorologista do INMET, Deise Moraes, alerta que uma nova onda de calor deve atingir parte do Brasil e elevar as temperaturas em até 5 graus. O interior da Bahia segue com um tempo mais seco, a gente está com um predomínio de um sistema de alta pressão que acaba inibindo a formação de nebulosidade e instabilidade, assim também como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma parte ali também de São Paulo, pegando Minas Gerais também e o Mato Grosso do Sul. A gente também tem uma área de alta pressão que
que vai atuar ao longo dessa semana. Inclusive, ela deve provocar também, deve aumentar as temperaturas, e nós já estamos com um aviso de onda de calor. A chuva deve dar uma trégua na região de Ubatuba, litoral paulista, onde temporais causaram estragos e deixaram pessoas desabrigadas e isoladas após a queda de pontes. Segunda, terça, quarta, já diminui bastante as chuvas ali em São Paulo, principalmente ali no litoral norte de São Paulo. O governo do estado autorizou neste domingo a Defesa Civil a construir 3 pontes em Ubatuba. A ajuda humanitária também foi enviada ao município, que decretou estado de emergência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E olha, ter uma ilha particular é perfeitamente possível aqui em Goiás, porque uma ilha está à venda em Tumbiara, no sul do estado. Esse é um negócio apenas para quem pode pagar 10 milhões de reais pelos 220 mil metros quadrados de faixa de terra, cercada por água doce e privacidade. A ilha em questão foi anunciada nas redes sociais do corretor de imóveis Wellerson Antunes e acabou chamando a atenção da população, dos internautas, né? O post sobre a venda já ultrapassou mais de 680 mil visualizações, atraindo a curiosidade dos internautas que se impressionaram com o anúncio da propriedade. Ser proprietário de uma ilha pode ser sinônimo de elevado status, por ser um nicho de mercado caro. Além disso, poucas pessoas conhecem a possibilidade de adquirir uma ilha no Brasil. De acordo com a Constituição Federal, as ilhas se inserem dentre os bens pertencentes à União e aos estados, a depender da sua localização. E nesse contexto, não podem ser vendidas. Porém, é possível adquirir ilhas fluviais particulares, conforme consta no artigo 1249 do Código Civil. E com mais de 1 milhão de árvores em seus 32 bosques e parques, Goiânia ganhou o título de cidade arborizada do mundo, concedido pela Organização das Nações Unidas. A capital goiana é um dos municípios que mais investem em programas para criar e manter áreas verdes dentro do ambiente urbano. A conquista do título foi divulgada em fevereiro, mas se refere ao ano passado. Outras 33 cidades aqui do Brasil também receberam. A Prefeitura informou que, para alcançar esse título, foram criados projetos e leis ambientais para deixar o município mais arborizado. Uma delas determina que toda a residência deve ter pelo menos uma árvore na frente de casa. Segundo a Agência do Meio Ambiente de Goiânia, 380 mil árvores foram plantadas nos últimos 4 anos na capital. De acordo com a Prefeitura, um mutirão chegou a plantar em um dia 90 mil mudas em um terreno vazio. No viveiro municipal são cultivadas 82 espécies de plantas, ideais para cidades como Goiânia, de clima seco e com vários meses sem chuva. No local, há mais de 6 mil mudas prontas para serem plantadas. O órgão informa que as mudas estão disponíveis para a população. O serviço também faz o plantio e orienta sobre como cuidar da planta. Caso Pedro Lucas, o padrasto, foi solto na sexta-feira. Confira as atualizações desse caso com Maísa Martins. Foi solto nesta sexta-feira o padrasto do menino Pedro Lucas, de 10 anos, que está desaparecido desde 1º de novembro do ano passado, em Rio Verde, na região sudoeste do estado. Ele estava preso desde o dia 8 de janeiro deste ano. O delegado Adelson Candel explicou que o prazo da prisão temporária dele acabou e a justiça não converteu para a preventiva. A Polícia Civil pediu a conversão da prisão temporária em prisão preventiva para manutenção da prisão do padrasto do garoto acusado de matá-lo. Entretanto, o promotor de justiça foi contrário à manutenção da prisão e solicitou algumas medidas, como a oitiva, como ouvir os garotos que eram colegas de sala do Pedro Lucas. A Polícia Civil vai cumprir essa medida e vai reencaminhar o inquérito. Entretanto, com essa posição do Ministério Público, do promotor de justiça, o padrasto do garoto Pedro Lucas ganha liberdade, sem ser considerado inocente ou absolvido. José Domingos Silva dos Santos, de 22 anos, foi indiciado por homicídio triplamente
indevidamente qualificado por motivo fútil, pela utilização de recurso que impossibilita a defesa da vítima, além do crime de ocultação de cadáver. Segundo o delegado Adelson Candel, apesar do corpo da criança não ter sido encontrado, há vários indícios que demonstram a participação do padrasto no crime, além de cartas escritas por presos que contaram que José Domingos disse como praticou o crime. O inquérito policial foi encaminhado na última segunda-feira ao Ministério Público de Goiás, que definirá se vai oferecer denúncia ou não. Ele pode ser levado a júri popular. Maísa Martins, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E a atuação não foi aquela maravilha, mas o Palmeiras garantiu o primeiro lugar geral da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com um jogador a mais desde os 37 minutos da etapa inicial, o Verdão venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0 no sábado, na Arena Barueri. Rony marcou e quebrou o jejum de 6 partidas sem balançar as redes. Invicto, Palmeiras encerra a fase de classificação com 28 pontos, 3 acima do Santos. A liderança do Grupo B dá ao Verdão o direito de decidir em casa o confronto com Ponte Preta ou Água Santa na próxima fase. A data e horário do jogo ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol. O Pantera, lanterna do Grupo D, está eliminado e agora foca na Série B do Brasileiro. Verstappen vence na Arábia Saudita e se aproxima de recorde. Quem traz detalhes dessa reportagem é Rafael Ferri. Max Verstappen confirmou o favoritismo e venceu o Grande Prêmio da Arábia Saudita neste sábado. A etapa em Jeddah foi a segunda das 24 da temporada 2024 da Fórmula 1. Largando da pole position, o piloto da Red Bull teve poucas dificuldades ao longo das 55 voltas. O holandês perdeu a liderança durante uma passagem do safety car entre as voltas 7 e 10, quando Lando Norris assumiu a primeira posição. A vitória foi a 9ª consecutiva de Verstappen em uma série iniciada no GP do Japão de 2023. Ele está perto do recorde de vitórias consecutivas da Fórmula 1. A marca, que pertence a ele mesmo, foi alcançada ao vencer 10 corridas seguidas em 2023. Sérgio Pérez garantiu a dobradinha da RBR ao chegar em segundo e Charles Leclerc foi o terceiro colocado, levando seu primeiro pódio da temporada. A Fórmula 1 retorna daqui 2 semanas com o GP da Austrália no circuito de Melbourne em 24 de março, válido como a terceira etapa da temporada. A Agência Rádio Web, com informações da Fórmula 1, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. E a Coordenadoria da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deu início na quinta-feira no estado de São Paulo às atividades de vigilância sorológica para comprovação de ausência de transmissão viral da febre aftosa. Conforme sorteio realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, serão amostradas 47 propriedades rurais e aproximadamente 700 bovinos em todo o estado, números que envolvem municípios localizados em 29 das 40 regionais da CDA. As atividades vão envolver colheita do material a campo, inspeção clínica de animais, preenchimento para coleta de dados e envio ao Departamento de Logística Laboratorial em Campinas. Após essa triagem desse material, as amostras serão encaminhadas para análise na rede de laboratórios nacionais agropecuários do MAPA e também o Lanagro. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora às 7h em ponto, já de volta com o segundo bloco de notícias do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E a partir do próximo dia 15, o contribuinte vai fazer o acerto anual de contas com o Leão. Nessa data, começa o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024, ano base 2023. Esse ano a declaração terá algumas mudanças, das quais a principal é o aumento do limite de rendimentos que obriga o envio de documento por causa da mudança na faixa de isenção. Em maio do ano passado, o governo elevou a faixa de isenção para R$ 2.640, o equivalente a 2 salários mínimos na época. A mudança não corrigiu as demais faixas da tabela, apenas elevou o limite até o qual o contribuinte é isento. Mesmo com as faixas superiores da tabela não sendo corrigidas, a mudança ocasionou uma sequência de efeitos em cascata que se refletirão sobre a obrigatoriedade da declaração e valores de dedução. Além disso, a Lei 14.663 elevou o limite de rendimentos isentos e não tributáveis e de patrimônio mínimo para declarar o imposto de renda.
usar uma pulseira, um cartão de plástico ou o próprio celular para fazer pagamentos com moedas virtuais sem estar conectado à internet, isso basta uma aproximação entre dispositivos para transferir o valor do pagador para o recebedor de forma criptografada. Já testada em alguns países como Gana e Tailândia, essa solução tecnológica vai começar a ser estudada aqui no Brasil. O Banco do Brasil e a empresa GISEC Technology firmaram um acordo de cooperação técnica que prevê o uso do Drex, a versão digital do real desenvolvida pelo Banco Central para pagamentos offline. A GID é uma empresa global que fornece soluções para segurança digital, plataformas financeiras e tecnologia monetária. A companhia também atua no desenvolvimento de projetos mundiais de moedas digitais de bancos centrais como o Drex. O Banco do Brasil participa oficialmente do projeto piloto. E por falar em bancos, dinheiro esquecido, 8 milhões de reais ainda estão parados nos bancos. Confira como fazer essa consulta para saber se você ainda tem algum valor para ser sacado nessa matéria de Rafael Silva. Quase 8 bilhões de reais estão parados em instituições financeiras aguardando o resgate de 40 milhões de brasileiros e de 3 milhões de empresas. A informação foi divulgada pelo Banco Central. Especialista em investimentos e diretor da Valorum, Marcos Sarmento Melo, lembra que é bem simples o processo de consulta para saber se há algum recurso financeiro esquecido. Muitas pessoas podem ter dinheiro a receber guardados em contas esquecidas em bancos diferentes e que tinha deixado por muito tempo. Às vezes são valores pequenos que acabam crescendo. Para isso, o Banco Central criou um sistema de valores a receber. Então, qualquer pessoa pode verificar pelo site do Banco Central se há valores a receber, mesmo do caixa próprio, do próprio dinheiro, como também de outra pessoa, bastando ter o CPF e a data de nascimento da pessoa. Em 2 anos de existência do Valores a Receber, mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos aos donos. Marcos Sarmento Melo ressalta a importância de herdeiros consultarem o nome de parentes falecidos. Se tratar de pessoas, parentes, conhecidos ou que tenham o direito de herança, aí tem o seu devido trâmite legal para conseguir reaver o dinheiro. Mas pode-se ter uma surpresa muito positiva, uma vez que muitas vezes o dinheiro deixa aplicado um valor, às vezes pouco, pequeno, em um determinado momento, mas que depois de muitos anos acaba sendo multiplicado pelo rendimento e você pode ter uma surpresa agradável. Então é sempre interessante verificar, porque depois de determinado prazo, existe a possibilidade desse dinheiro ser levado, para o caixa da União. 31 milhões dos resgates são de até R$10 e 800 mil pessoas ou empresas possuem valores acima de R$1.000 disponíveis para ressarcimento. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. Alunos de colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás passam a ter uniforme garantido pelo governo do estado. O projeto de lei que cria o programa Bolsa Uniforme foi aprovado em segunda votação na quinta-feira na Alego. A previsão é que a iniciativa, que faz parte do Goiás Social, atenda 78 mil alunos, com investimento de 76 milhões de reais provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado. Conforme anunciado pela primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, no último mês de novembro, a iniciativa é voltada ao atendimento de pais, mães e responsáveis por estudantes de unidades de ensino geridas pela corporação para a aquisição do fardamento a ser utilizado nas aulas. O custo do uniforme para cada aluno é de R$ 970, que agora será assumido pelo governo de Goiás. Com o programa, os responsáveis por cada aluno vão receber um cartão para comprar a farda em estabelecimentos cadastrados, garantindo assim o fornecimento das vestimentas dentro dos padrões dos colégios militares. O objetivo é que os alunos possam se dedicar aos estudos em condições de igualdade. Um acidente matou 5 pessoas e deixou 5 feridos na BR-020, em Posse. Natália Lima é quem traz um relato desse acidente de trânsito. 5 pessoas morreram na madrugada deste sábado em um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete na BR-020, em Posse, no nordeste de Goiás. As vítimas eram um motorista de táxi e 4 passageiras que voltavam de uma casa noturna. Quando os bombeiros chegaram ao local, eles já estavam mortos e presos às ferragens. Na caminhonete também haviam 5 pessoas, sendo que pelo menos 4 precisaram ser levadas ao Hospital Municipal de Posse.
Segundo o sargento Gideone Dux Fernandes, do Corpo de Bombeiros, o carro e a caminhonete bateram de frente na rodovia. Quando as guarnições chegaram no local, depararam com 10 vítimas. Destas, 5 vítimas estavam em óbito, presas às ferragens. Mais 4 vítimas fora do veículo, necessitando de atendimento pré-hospitalar. E uma vítima sem lesão. As vítimas precisavam de atendimento pré-hospitalar com múltiplas lesões, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiro e transportadas ao Hospital Municipal de Posse. As outras 5 vítimas foram extricadas das ferragens e entregues à PRF no local. Como os nomes dos feridos não foram divulgados, a CBN não conseguiu atualizar o estado de saúde deles. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08. E o 2-0 no placar representa justiça em relação ao que aconteceu na noite do domingo no Maracanã. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo foi superior ao Fluminense em praticamente todo o tempo. Está com a faca e o queijo na mão para conquistar uma vaga na decisão. O time de Tite construiu o resultado com gols de Cebolinha e Pedro e criou até para fazer mais. Mas, visto que o tricolor jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Thiago Santos. Com essa vitória, o Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença no jogo da volta para conquistar a classificação. Por ter terminado em uma posição superior na Taça Guanabara, o rubro-negro garante a classificação com um empate na soma dos placares agregados. Dessa forma, o Fluminense precisa de um triunfo por 3 gols para se classificar. As equipes voltam a se enfrentar às 21 horas do próximo sábado no Maracanã. E Textor acusa árbitros novamente e cita corrupção em divisão menor. René Almeida é quem traz detalhes dessas acusações feitas por Textor. O John Textor voltou a levantar suspeitas sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Em vídeo publicado em seu próprio site no sábado, o empresário afirmou que teria provas de uma suposta manipulação de resultado em uma partida de, abre aspas, uma divisão menor, fecha aspas, do futebol brasileiro. Segundo ele, os áudios foram autenticados. I was given a recording by an official connected with CBF. Eu recebi uma gravação de um funcionário ligado à CBF. Foi validado e autenticado. Foi falado para mim, por autoridades de confiança, não foram jornalistas nem agentes. Também estão na mão da polícia e estiveram nas mãos de governantes por 1 ano. Foi em uma divisão menor. É um jogo conhecido por nós. Tem um técnico, um time, pessoas que autenticamos. There's a coach, there's a team, there are people that we have authenticated. Textor também afirmou que o suposto árbitro, abre aspas, tinha sotaque carioca, fecha aspas. And it is a tape of a referee talking about Tem a gravação de um árbitro dizendo que estava triste de ter perdido dinheiro porque o jogo que ele estava tentando manipular não tinha ido do jeito que ele estava tentando influenciar. Ele foi específico. Ele deu 1 minuto no relógio e deu um pênalti que não deveria. E o atacante bateu o pênalti na trave. Ele reclamou, dizendo que fez tudo o que foi possível. É de sotaque carioca. Vocês vão saber melhor do que eu. Isso nos permite identificar de qual árbitro é. It's a carioca accent. It allowed us to identify the ref. Na última quarta-feira, o dono da SAF do Botafogo disse em entrevista ao site Globoesporte.com que tinha áudios de árbitros reclamando de não terem recebido propina. No dia seguinte, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu prazo de 3 dias para o executivo mostrar as evidências do que disse, sob pena de ser punido por até 360 dias e levar multa de R$100 mil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale, agronegócios. 7h11. E após uma semana intensa e bastante volátil na Bolsa Brasileira, os futuros do milho terminaram o dia com estabilidade, registrando leves baixas. Os principais vencimentos perderam entre 0,1% e 0,4%. Maio fechou a sexta-feira com R$ 60,67 por saca. O setembro foi a R$ 61,01. Durante a semana, as cotações testaram os dois lados da tabela no mercado futuro brasileiro, com forte intensidade tanto nas altas quanto nas baixas.
Todavia, a pressão é presente nesse momento em que o mercado ainda combina as informações da colheita da safra de verão, o plantio da segunda safra e preços em baixa no mercado de milho, não só no Brasil, mas no mundo todo. Em 2024, as cotações do cereal do mercado global já acumulam uma perda de 35%. Segundo explicam analistas e consultores, o reestabelecimento da oferta dá espaço a esse movimento de queda e no Brasil não é diferente. As atenções maiores agora se dão por aqui ao desenvolvimento da safrinha, em que condições climáticas isso vai ocorrer. O momento é de má distribuição de chuvas e calor intenso em algumas regiões, em um cenário em que a semeadura já ocorre fora da janela ideal. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12. E um motociclista morreu e o filho ficou ferido em um acidente na GO 010. Aldenir Lopes é quem traz detalhes desse acidente. O homem morreu e o filho dele, de 14 anos, ficou gravemente ferido depois de uma batida na GO 010, em Silvânia, no sudeste goiano. O motorista, de 47 anos, tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com outro veículo. Um casal de idosos que estava neste carro foi socorrido e levado para um hospital de Vianópolis. Eles foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Um caminhão que vinha na sequência tentou desviar da batida e tombou. No momento do acidente, chovia bastante. A rodovia chegou a ficar interditada e um grande congestionamento se formou. O corpo do motorista que morreu foi removido pelo Instituto Médico Legal. Já o filho dele foi levado em estado gravíssimo para um hospital de Silvânia e depois trazido para Goiânia. A CBN não conseguiu localizar o estado de saúde dele e nem do casal de idosos. Aldenir Lopes, CBN Goiânia. 7h14. A gente vai para o último intervalo aqui no Jornal Verde Vale e na volta você confere. Um cliente relatou susto após elevador descer com a porta aberta em shopping de Goiânia. Não saia daí, nós voltamos logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E os casos de dengue confirmados no estado de São Paulo chegaram ontem a 183.288, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do estado. A quantidade é 2,1 vezes a registrada no dia 10 de fevereiro, quando o estado tinha 87.012 casos. No ano todo de 2023, foram 319 mil casos. Do total de casos registrados atualmente, 216 são de dengue grave, em que os pacientes apresentam deficiência respiratória, sangramento grave e comprometimento grave de órgãos. Outros 2.346 são de dengue com sinal de alarme, situação em que, mesmo após o fim da febre, os pacientes continuam a apresentar dor abdominal, vômito ou sangramento de mucosas. Os óbitos já chegam a 51 no estado. A maioria das mortes, 5 ocorreu em Guarulhos. Em Pindamonhangaba foram registradas 4, assim como em Taubaté. São Paulo, Pederneiras, Marília e Campinas registraram 3 óbitos cada cidade. Um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontou um crescimento de 3,1% na renda habitual média do trabalhador brasileiro em 2023, frente a 2022. A pesquisa, que foi divulgada na sexta-feira, tem como base resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. As estimativas mostram que o rendimento habitual médio real em dezembro de 2023, que era de R$ 3.100, foi 0,7% maior do que observado no mês anterior e 3,9% superior ao valor de dezembro de 2022. Em janeiro desse ano, a estimativa mensal avançou para R$ 3.118. De acordo com o IPEA, no segundo trimestre de 2023, a renda média ficou acima da observada no mesmo trimestre de 2019, pela primeira vez desde a pandemia. Já no quarto trimestre de 2023, superou o mesmo trimestre de 2019. E a CCJ do Senado pode votar a PEC sobre porte de drogas. Yuri Hudson é quem traz essa reportagem.
Esta semana, o Senado Federal deve colocar em pauta um tema polêmico: a análise da descriminalização do porte de drogas. O tema está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, o ministro Dias Toffoli acabou pedindo vista e tirando a pauta de julgamento. No Congresso, a votação da PEC, que criminaliza qualquer quantidade de porte ou posse de drogas, é vista como uma resposta do Legislativo ao Judiciário. A expectativa é que na próxima quarta-feira o tema seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu acho equivocado esse corte de quantidade de droga para indicar um ou outro, porque, repito, pequenas quantidades pode ser tráfico, dependendo do caso concreto, e maiores quantidades pode ser uso. E ninguém quer ver um usuário preso como traficante, ninguém quer ver um traficante solto porque é considerado usuário. Já na Câmara dos Deputados, o plenário deve se dedicar para analisar projetos da bancada feminina em comemoração ao mês do Dia Internacional da Mulher. 7 de 8 propostas colocadas em pauta foram aprovadas. A única matéria que ficou pendente de aprovação assegura a internação em ala separada e atendimento diferenciado a gestantes que perderam o bebê, como destaca a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Nós faremos, sem dúvida, mais uma investida para que possamos dar continuidade à estratégia do mês de março, de aprovarmos aqui os projetos que estão colocados da bancada. Outras 2 matérias trancam a pauta de votação da Câmara. Uma delas é a que autoriza juízes a continuarem determinando pena de pacientes psiquiátricos em hospitais de custódia, contrariando uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. Um policial militar do estado foi preso em flagrante na madrugada da segunda-feira pela Polícia Militar do Distrito Federal, em posse de 2 quilos de esmeraldas e 2 armas de fogo. Ainda não se sabe se as pedras preciosas encontradas em estado bruto têm relação com o caso. A 21ª Delegacia de Polícia investiga o caso em Águas Claras. Segundo a Polícia Militar, um militar da reserva recorreu à equipe policial do 17º Batalhão, que estava em patrulhamento da região administrativa, após ter um carro, uma Toyota Hilux, baleado no trânsito na Avenida Jacarandá. O reservista viu para onde o autor do disparo fugiu e levou os policiais até o local. Chegando ao endereço, a polícia constatou que o indivíduo suspeito é um policial militar do estado, identificado como Wilson Viana da Silva, e que havia escapado para o apartamento onde reside. Os negociadores da operação tentaram contato com o morador, que se negou a atender a ordem. Foi acionada então por volta das 3 horas a guarnição e o batalhão de operações especiais, que deu início à operação Gerente. A entrada tática conteve o suspeito e algemou durante a operação. De acordo com a Polícia Militar, o Wilson apresentou comportamento agressivo com sinais de embriaguez ou efeito de substâncias psicoativas e acabou preso. Na residência foram apreendidas 2 armas de fogo, uma delas pertencentes à Polícia Militar, mas nenhuma registrada no nome do suspeito. Além disso, foram encontradas embalagens com esmeraldas e outros objetos suspeitos. E um cliente relatou um susto após um elevador descer com a porta aberta em um shopping de Goiânia. A reportagem completa com Aldenir Lopes. Um elevador caiu com cerca de 20 pessoas em um shopping de Goiânia na noite de sexta-feira. Nele estavam crianças e 2 pessoas em cadeiras de rodas. Eram um homem e uma mulher. As escadas rolantes estavam em manutenção e, por isso, a procura pelo elevador era grande. Ainda na manhã de sábado, elas estavam passando por reparos. A informação é que no elevador caberia até 22 pessoas, mas teria mais ocupantes na hora do incidente. Ele caiu 3 andares. Ninguém ficou ferido. Uma pessoa que estava dentro do elevador contou à TV Anhanguera que ele começou a descer ainda com a porta aberta e bateu com força nas molas do fundo do fosso. Neste momento, uma poeira subiu, mas logo todas as pessoas foram retiradas do local por brigadistas do shopping. O elevador já voltou a funcionar.
O shopping informou que todas as pessoas que estavam no local não precisaram de atendimento médico e que não houve risco para eles. Disse ainda que a empresa responsável pelo sistema de elevadores foi acionada e depois de uma visita técnica detalhada, o equipamento foi liberado para operação. A inspeção confirmou que o elevador agiu de acordo com os protocolos de segurança. Aldeni Lopes, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31. O Guarani venceu o Bragantino por 1-0 na tarde desse domingo, no Brinco de Ouro da Princesa. Isso pela última rodada do Paulistão. Com a vitória, o Bugre escapou do rebaixamento e garantiu a participação na elite do estadual em 2025. Já o Massa Bruta, que jogou com o time reserva, já estava classificado para as quartas de final da competição. O jogo valia muito para o Guarani. O Bugre dependia apenas de si para permanecer na elite, mas caso não vencesse, ainda precisaria torcer para Ituano e Santo André não ganharem as suas partidas. Ainda assim, o Guarani fez a lição de casa e venceu o Bragantino. Com o resultado, o Bugre chegou aos 10 pontos e assegurou a participação na Série A1 de 2025. E Corinthians e Água Santa se despediram do Campeonato Paulista com um empate em 0-0 nesse domingo, partida disputada no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Eliminado, o Timão preservou titulares pensando na Copa do Brasil e usou uma formação com reservas e viu Carlos Miguel se destacar. Com chances de classificação, a Água Santa pressionou, desperdiçou boas oportunidades e não conseguiu o gol que colocaria o clube de Diadema nas quartas de final do torneio. O Corinthians terminou a sua participação no Paulistão desse ano na 3ª posição do Grupo C, 14 pontos e 3 atrás da Inter de Limeira, que é o segundo time classificado da chave. O Água Santa também se despediu do torneio na 3ª colocação do Grupo B, com 15 pontos, 2 atrás da Ponte Preta, que avançou para o mata-mata. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a colheita da soja 23-24 do Mato Grosso atingiu até a sexta-feira 90,42% da área cultivada, uma alta semanal de 5,76 pontos percentuais, com os trabalhos na reta final, ficando mais lentos na comparação com a temporada anterior, isso de acordo com dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Na mesma época do ano passado, o maior produtor da soja do Brasil havia colhido quase 95% das áreas, versus 91,61% da média histórica para o período. Segundo o IMEA, o trabalho reduziu o ritmo na fase final porque muitas áreas de soja foram replantadas por conta de perdas pela seca, enquanto alguns produtores esperaram mais para realizar o plantio à espera de chuvas, o que resulta nos números atuais. Já o plantio de milho de Mato Grosso atingiu 97,81% da área, ante 96% da mesma época do ano passado, e versus 95% da média histórica para o mesmo período. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h34 agora, 7h34. 6 vereadores de Goiânia perderam mandatos por desrespeito à cota de gênero desde 2021. Sabrina Vilela é quem traz um balanço dessa notícia e fala quem são esses vereadores. Este ano, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estabeleceu critérios para caracterizar fraudes na cota de gênero. Segundo a lei, cada partido ou coligação deve preencher o mínimo de 30% de homens ou mulheres para os cargos de deputado e vereador. Só que para cumprir a legislação, alguns partidos já recorreram nos últimos anos às candidaturas laranja de mulheres. O advogado eleitoralista Luciano Hanna explica que agora, se a movimentação de contas forem idênticas entre candidatas ou se os atos de campanha forem iguais, já vai caracterizar fraude à cota de gênero, pois cada candidatura tem características diferentes, até mesmo para que haja competitividade. Com isso, ele ressalta que os partidos precisam ficar atentos às novas regras. Que houve aquela emenda constitucional 117 e que ela traz que 5% daquele fundo partidário ele é destinado para criação e manutenção de programas de promoção e difusão partidária política das mulheres, né, de acordo com os interesses de cada partido, e que dentro dentro do fundo especial de financiamento de campanha e do fundo partidário tem que ser destinado 30% proporcional ao 30% daquela verba tem que ser destinado à promoção de candidaturas
femininas. Então, assim, hoje nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma resolução e que ela está bem direta, dizendo que temos que incentivar, sim, as mulheres a participarem da política. A fraude à cota de gênero caça o diploma de todos os candidatos eleitos do partido que vier a cometer a irregularidade e a consequência é a invalidação da lista de candidatura do partido ou federação e anulação de todos os votos. Luciano Hanna relembra de casos em cassações na Câmara de Vereadores de Goiânia e de mais de 70 casos no Brasil desde 2020. Nós tivemos no Brasil, se não me falha a memória, são 72 casos especificamente. E na Câmara Municipal de Goiânia nós tivemos aí algumas cassações se tratando especificamente de fraude à cota de gênero. É importante lembrar que essas fraudes, o intuito da Justiça Eleitoral em caracterizar essas fraudes é em punição aí aos dirigentes partidários que por ela arquitetaram e às fraudadoras. Então, existem já algumas condenações no Tribunal Superior Eleitoral de inelegibilidade por 8 anos dessas pessoas, dos dirigentes partidários e das fraudadoras à cota de gênero. Um levantamento feito pela CBN junto à assessoria de imprensa da Câmara Municipal mostra que 3 vereadores eleitos em 2020 já foram substituídos como resultado dos julgamentos pela Justiça Eleitoral dos processos por descumprimento da regra da cota de gênero. São os políticos Santana Gomes e Bruno Diniz, do PRTB, e Marlon Teixeira, do Cidadania. Outros 3 ainda podem ser trocados em breve. Isso porque os processos já foram finalizados na Justiça e a Câmara aguarda apenas a notificação. As decisões afetam os mandatos de Edgar Careca e Pastor Wilson, do PMB, e de Paulo Henrique, do PTC. Ainda falta um julgamento contra o PSC. Caso os ministros do TSE confirmem o descumprimento da cota, a vereadora Leia Clébia, do PSC, será substituída. Sabrina Vilela, CBN Goiânia.